Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Hoje, meu irmão, minha irmã, dia que nós, católicos, primeira sexta-feira do mês, nós vamos adorar a Jesus. Você que mora aqui em Colatina, missa na catedral, você pode colocar aqui embaixo na sua comunidade o horário da missa hoje, nessa primeira sexta-feira do mês, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Coloque aqui o horário e o nome da sua comunidade também, que vai ter missa hoje. O evangelho de hoje, Marcos 11, de 11 a 26. Então, meus irmãos, tem sido aclamado pela multidão. Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saiu de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma do teu fruto. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. Ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões? Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser esta montanha, levanta-te, atira no mar, e não duvidar em teu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditais que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está no céu, também perdoe os nossos pecados. Palavra da salvação. Vamos sim, diante dessa palavra da figueira, Vamos primeiro na figueira. Eu gostaria de perguntar a você, quais são os frutos que você está produzindo? Jesus amaldiçoou aquela figueira porque não estava produzindo frutos nenhum, nem sombra, Eu vou citar aqui Gálatas 5, para ver qual desses frutos você está produzindo na sua vida. Gálatas 5:22. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas, diz o Senhor, não há lei. Os frutos que fazem são chamados frutos, obras da carne, que faz a gente secar por dentro. Começa no versículo 19 até o 21.
Ora, são chamados obras da carne, né? Nós temos que ver se nós estamos produzindo isso na nossa vida. Faz um discernimento aí, né? E vê se você está produzindo este fruto. E quais são essas obras, né, da carne? Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que praticarem não herdarão o reino dos céus. O que praticarem não entrarão no céu. Nós vamos ver aqui, os frutos do Espírito, que no final diz assim: aqueles que praticaram a bondade, a paciência, os frutos, né, de Deus, contra estas coisas não há lei. E no Evangelho também Jesus nos convida a refletir sobre a figueira, né, que não produz frutos, e sobre a casa de oração, que é a casa de Deus no mundo. Na casa de Deus, Jesus está permanentemente esperando lá no sacrário, 24 horas. Você tem ido na casa de Deus? A gente entra na catedral, eu cito catedral, cito Colatina porque eu sou de Colatina, né? Mas quando morei em outras cidades também ia no Santíssimo. Quantas pessoas que iam na casa de Deus para adorar a Deus lá no sacrário. Então, na casa de Deus, o Espírito Santo está presente 24 horas por dia. Você entra numa igreja, você sente uma paz, um silêncio interior, uma brisa, porque ali é a presença de Deus. A casa de Deus é um local, acima de tudo, de oração. Na casa de Deus, nós nos encontramos como irmãos dos nossos irmãos devotos, para nos reunir, mesmo que não conhecemos, e para adorar a Deus. Essa é aquilo que Deus, é aquilo que Jesus hoje no Evangelho, diante de tudo o que aconteceu ali, que ele estava vendo, parecia tudo, menos uma casa de Deus. Então a casa de Deus é um lugar de adorar. Na casa de Deus, a casa de oração, não tem lugar para aqueles que são como a figueira, que não produz frutos. É preciso produzir frutos, né? E nesse Evangelho, Jesus nos mostra sobre a importância da oração com muita fé. Eu e você, meus irmãos, minhas irmãs, somos templos. A palavra de Deus, ela diz aqui em 1 Coríntios capítulo 6, 19, que nós somos templos do Espírito Santo. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário de Deus? Eu gosto muito dessa palavra. Santuário é o quê? É um lugar da presença, é um lugar abençoado. Você, menina, você, menino, que às vezes mexe com drogadição, você é santuário, você mora dentro de você, né? O Espírito que habita em você, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Esse corpo Deus te deu para você cuidar, e você tem cuidado desse corpo. Você tem cuidado desse templo que é a morada de Deus dentro de você. Também lá em 1 Coríntios capítulo 3, 16, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Então, meus irmãos, minhas irmãs, você é uma morada. Dentro de mim existe o Espírito Santo de Deus. Dentro de você também. E Deus quer
morar dentro de mim, dentro de você. Ele tem morado dentro de você? Ou ele é inquilino? Ele mora por determinado tempo, quando você está precisando de alguma bênção. Ai, Jesus. Ou você... Eu acho assim muito interessante, às vezes as pessoas não vão à igreja, não rezam, mas colocam lá no perfil, colocam lá no Instagram, colocam lá no perfil do WhatsApp uma mensagem. Gente, ele tem que morar aqui, ó. Não são aquilo que está escrito no papel, no WhatsApp, no Facebook. Não. É aquilo que dentro. Aquilo dentro de mim, dentro da minha história. Meus irmãos, fica para nós meditarmos hoje, nessa primeira sexta-feira do mês. Deus habita dentro de mim? Eu lembro de uma música, que tinha: Deus habita no meu coração, Deus habita no seu coração. Que bom saber, porque Deus habita, mas é no louvor que a sua presença. Então, meus irmãos, Ele habita no seu coração, na sua vida. E hoje Jesus nos chama a produzir frutos e ir na casa de Deus, ir na casa do Senhor. Visite hoje a capela mais próxima e vai lá adorar a Jesus na casa de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.